Vamos para a palavra de Deus. E encontra-se em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Samuel, capítulo 16, versículo 10. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre propósito e processo. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, Juízes. Aí vem 1 Samuel. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, nos diz assim: Assim Jessé apresentou 7 filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: Destes são todos os teus filhos? E Jessé respondeu: Ainda falta um mais novo, está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda trazê-lo, porque não nos assentamos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel. E ele era ruivo, belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse: Levanta-te, unge, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, para tratar e falar da Tua palavra. Senhor, fala comigo, Senhor, mais uma vez, e fala, Senhor, com a Tua igreja, de uma forma tranquila, calma e transparente, para que todos recebam a mensagem diretamente nos céus, em seus corações. Senhor, me capacite, Senhor, me diminua, para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus e pode se sentar, igreja. Irmãos, nós acabamos de ler 1 Samuel 16. Esse relato bíblico ele nos conta quando o profeta Samuel, Deus manda o profeta Samuel, está indo até a família de Jessé para ungir um escolhido do Senhor, um próximo rei, levantar o rei de Israel. O que a gente pode observar dentro dessa palavra, e eu buscando, Senhor, eu quero muito pregar Davi, eu quero falar sobre as maravilhas de Davi, mas eu quero que o Senhor me ensine primeiro, antes de eu falar. E o que Deus me trouxe e me levou, me chamou a atenção, é que Jessé, ele tinha 8 filhos. A palavra diz que ele tinha 8 filhos. Um só foi escolhido pelo Senhor, e esse um era Davi. Amém? Davi foi o maior e os mais extraordinários reis, o rei que houve em Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que aonde ele chegava, aonde ele punha a planta dos seus pés, Deus estava com ele e ele vencia a batalha. Um homem que
Deus fala, a palavra de Deus nos fala que ele era segundo o coração de Deus. Você tem uma ideia ou a importância de Davi para Deus e o porquê Deus escolhe Davi. Agora, o que eu quero levar aqui à igreja hoje a pensar é assim: estamos lá, 8 irmãos, 8, um só foi escolhido. E quando a gente fala de Davi, a gente pronuncia o rei que venceu todas as batalhas, o rei que derrubou o gigante, o rei segundo o coração de Deus. Só bênção na vida dele, só bênção na vida de Davi, amém? Não é assim. Eu lendo essa palavra, eu fui num outro sentido, o sentido que é: quem tem propósito de Deus nas vidas nossas hoje, aqui na igreja? Quem tem propósito? Deus tem um propósito na tua vida. Todos acreditam que tem propósito. Deus tem propósito. Você quer receber esse propósito? Como Davi. Você quer pegar as bênçãos do Senhor? Como Davi. Você quer derrubar o gigante na tua vida? Você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Quer tudo isso? Amém. Deus dá. Só que Deus nos fala, dentro da palavra dele, que é propósito, suporta o processo. Suporta o processo. É muito fácil e muito bonito quando a gente fala de todos os personagens bíblicos, desde Gênesis até o Novo Testamento, até Atos dos Apóstolos e até a data de hoje também. Todo mundo que Deus escolheu, pôs um propósito especial na vida dessa pessoa e disse: eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te erguer. Todos eles tomaram maior surra. Vocês já perceberam? Abraão: saia da parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Foi assim do dia para a noite? Ou ele teve que suportar um processo? Ou ele teve que sair e tudo o que aconteceu com ele até ele atingir o que Deus tinha na vida dele? Isaac, Jacó, José do Egito. Deus tinha um homem escolhido de Deus. Deus tinha um negócio com ele também, tinha um propósito na vida dele. Ele teve que fazer o quê? Suportar o processo. O que me leva no Novo Testamento. Você pega apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um homem com tudo, general de um exército romano. Ele batia, mas não apanhava. Ele prendia, mas não era preso. Ele era o bambambam. E Deus falou para ele: eu tenho um propósito na tua vida, eu quero te usar para o meu ministério e vou te usar da maneira que eu quero. Foi bom para ele? Claro que sim. Ganhou a salvação no céu, mas houve um processo até chegar aonde chegou. O próprio Jesus veio para a terra, houve um processo, e esse processo nem sempre, como foi na vida de todas essas pessoas, não é fácil na nossa vida. Deus vira para nós e fala: eu quero te usar. Você é chamado, você é separado e você é escolhido do Senhor. E eu tenho um processo, eu tenho um propósito na vida de cada um de vocês que estão aqui hoje. Vai usar cada um de vocês. Vocês não estão aqui à toa. Se vocês estão na casa de Deus, é porque vocês ouviram o chamado e foram separados, e Deus escolheu. Você não é qualquer um. Entre 8 filhos de Jessé, só um. Todos foram chamados. Todos. Vem aqui os 8. Separou os 8, mas Deus escolheu só um. Porque Deus não olha para o tamanho, para a força, para a capacidade. Pegou o menorzinho, porque quem capacita é Deus. Amém? Só que muitos, olhando a vida dessas pessoas e olhando hoje para o Evangelho de Jesus e a nossa igreja cristã de hoje, a gente vê que o povo, ele está afim do propósito, da bênção, do milagre. Olha,
Deus mandou falar ao seu respeito. Aquilo que você está buscando, Ele vai te entregar, vai te colocar em lugares altos. Aonde você for, você vai, a planta dos seus pés será seu por herança. Está tudo certo, está tudo maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Agora aí começa o processo para você viver as plenitudes da bênção do Senhor. E muitos não aguentam, param na metade. Passa um mês, o pastor, Deus tomou a boca do pastor, do profeta, e falou que ia acontecer. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí o diabo vem, usa a boca do mundo, de alguém do mundo, e diz: ó, meu, isso é papo furado, isso aí, ó, esse profeta aí, ó, não está com nada, não vai acontecer, sai fora. Aí acontece o que a gente vê hoje, uma igreja para 50 pessoas, a gente com 10, 12 pessoas. As pessoas querem o propósito, mas não querem suportar o processo. Fácil? Não é. A gente olha a vida de todos esses personagens bíblicos, de Davi, a gente olha o rei, morou em palácio, coberto de ouro, coberto com serviçais. Mas qual foi o processo? Antes de ele ser ungido rei, ele foi chamado pelo antigo rei Esaú para poder cantar hino, porque o Esaú, o Espírito de Deus tinha se retirado dele, e Saul, oh meu Deus, tá difícil, está escrito aqui, viu? É que eu não leio, mas amém. Ele foi chamado para servir, mesmo sabendo que existia um propósito na sua vida, mesmo sabendo que existia uma promessa de Deus na sua vida. Qual foi o papel dele? Cantar para o rei dormir, para o espírito mal se afastar, ser armeiro do rei. Teve que trabalhar, foi perseguido, sofreu, mas ele foi obediente. Ele respeitou a sua liderança, ele respeitou o propósito que Deus tinha na vida dele, não olhou para as dificuldades e nem para o tamanho do gigante, porque ele sabia que ele sozinho, por ele, nada ele poderia fazer. Era Deus com ele, e a partir do momento que Deus estivesse com ele, estava resolvido. Vou ter medo para quê? Aí eu olho hoje, nós como cristãos, e a palavra de Deus fala, já avisou nós, se nós somos cristãos e nós lemos a palavra de Deus, a gente já deve ter lido isso em João 16, aonde fala: eu vos tenho dito estas coisas para que tais paz em mim. No mundo tereis a tribulação, mas não vos desanimais, eu venci o mundo. Jesus está avisando, vai ter a tribulação. Quer mais? Lucas 9, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, segue a mim mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tem cruz, tem batalha. Parece que quando a gente se levanta para o ministério e Deus fala: eu tenho um propósito, marca você com aquele propósito e com aquela bênção do Senhor, parece que o caminho fica estreito. Parece que você fala: nossa, eu estou indo para a igreja e parece que não está melhorando. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não melhora mesmo. Não melhora mesmo. Porque se você suportar o processo, você vai atingir o seu propósito. E qual é o propósito nosso como cristão hoje? A salvação. Esse mundo, ele jaz no maligno. Eu não quero ouro, prata, mansão aqui nesse lugar. Eu quero o meu lugar guardado no céu. Para isso nós temos que suportar o processo. Fala a palavra processo, a pessoa gela. Fala: mas Senhor, eu estou enfermo, Senhor. Eu estou com a minha filha enferma, eu estou com minha mulher, eu estou com um parente, eu bati o carro, mas eu sigo o Senhor. Aí Deus fala: filho, eu acho que você não entendeu.
Eu acho que você não entendeu, porque se você pegar uma balança e assim você puder fazer e tentar colocar o tamanho da tua cruz perto da minha que eu carreguei por você, ela é muito leve. Você não está passando nada. Para de reclamar, suporta esse processo, porque o propósito que eu tenho na vida de vocês é muito maior. Vai atingir o seu propósito? Claro que sim, claro que sim, não tenho dúvida. Todos os propósitos de Deus e todos os escolhidos, todos chamados, separados, escolhidos de Deus, se cumpriram. Todos eles. Não teve um só que ficou sem resposta de Deus. Não teve um. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Deus tem cura para a nossa vida? Sim ou não? Sim. Deus tem libertação? Tem. Tem prosperidade? Tem também. Porque a palavra de Deus fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Nós sabemos disso. Mas suporta o processo. O processo às vezes não é fácil. O processo às vezes a gente não entende. A gente acha que Deus está demorando, que o vizinho deveria estar passando aquilo que você está passando. Senhor, mas eu te sirvo, não estou entendendo. Por que isso? Não é porque, é para quê? Existe um motivo, existe um propósito na vida sua, e esse propósito ele vai se cumprir. Às vezes a gente olha muito para si mesmo, e às vezes não olha para o mundo em volta da gente. Eu me pego às vezes reclamando e falando com Deus e dizendo: Senhor, o Senhor tem um propósito na minha vida, Senhor. O Senhor falou para mim me levantar, mas parece que quanto eu mais levanto, mais eu apanho, Senhor. E Ele diz: suporta. Suporta, porque todos que suportaram o processo viveu o propósito, e o meu propósito é bom. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Nós temos que hoje, como igreja, saber que existe um tratar de Deus nas nossas vidas. O tratar de Deus nem sempre ele é passar a mão na cabeça. Normalmente você vem dentro da igreja, o pastor chega aqui e diz: Jesus Cristo está aqui e Ele quer te consolar. É verdade. Ele tem cura para você, Ele tem milagre para você. Quando você sair, Ele vai com você dando a mão, porque Ele é Pai, e a palavra diz que nós somos chamados de filho. Filho. E eu escutei uma pregação do nosso pastor no domingo cedo, aonde em Mateus diz que pai, que um filho pedindo uma pedra, pedindo um pão, ele lhe dará uma pedra, pedindo um peixe, te dará um escorpião. Nenhum. Você não vai fazer isso com uma criança, com o seu filho, e Deus não vai fazer isso conosco. Só que existe um processo. O meu filho, se me pedisse um carro para mim: ó pai, posso dirigir? Tem 18 anos, está tirando a carta, posso dirigir? Não. Por quê? Porque você não é habilitado. Existe um processo. Ele precisa ir na autoescola, ele precisa aprender, ele precisa pegar habilidade no volante e, acima de tudo, estar cumprindo a lei dos homens, porque toda autoridade constituída na terra, primeiro ela foi constituída nos céus. Então nós temos que respeitar. Então você não vai dirigir quando você tirar a habilitação. E eu olho isso, eu olho para nós com Deus: Senhor, me dá uma casa de 1 milhão. Ele fala: para que você quer uma casa de 1 milhão? Se eu te der uma casa de 1 milhão, você não vai ter nem fôlego para varrer essa casa. Chegar o primeiro IPTU, você não aguenta pagar. Tá bom onde você está? O que você tem é isso aí mesmo, tá bom. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não adianta a gente querer aquilo que o vizinho tem. Olhar para a direita, olhar para a esquerda. Temos que olhar para cima. Senhor, está aqui, seu servo, fazendo a sua vontade. Qual é o seu propósito na minha vida?
Me ajude a passar pelo processo. A nossa oração, o nosso conversar com o Pai é dizer: Pai, me ensina a passar por esse processo. Está difícil? A sua cruz, quando Jesus fala, toma a sua cruz e me siga, tem um segredo. Você está primeiro seguindo a Jesus, e a tua cruz nunca vai se comparar com a cruz dele, que morreu pelo pecado da raça humana. A nossa cruz sempre é muito mais leve. O problema é que às vezes a gente não olha para o lado bom e sempre olha para o lado ruim. Nossa, estou comendo um arroz, feijão e uma carne de segunda. Mas se você ligar a televisão, você vai ver que tem gente comendo comida do lixo, que não tinha nem a carne de segunda. Você vê que sempre tem alguém atrás, sempre alguém atrás. E você pega, às vezes essa pessoa que está atrás, suportando o processo muito melhor do que às vezes a pessoa que hoje tem a oportunidade de ter casa, comida, um carro para chegar até a igreja. O que chega dentro da igreja só sabe dizer: Senhor, 10 cultos, Senhor, se passou, e o Senhor falou para mim que o Senhor ia fazer, Senhor, na boca do pastor lá, aquela palavra foi para mim, e não está acontecendo. E Deus fala: calma, suporta o processo, porque vai acontecer. O seu milagre está chegando. O seu milagre está chegando. Você não é qualquer um, você é um chamado, um separado, um escolhido. Deus chama você hoje para ser rei ou príncipe. Vai te colocar em lugar alto. Mas e se não colocar aqui? Tudo bem, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha, porque a nossa vontade é sempre aquela vontade de querer mais. A pessoa às vezes não tem um carro, ela olha e fala: Senhor, me dá um carro, aí Deus vai dar um carro para ela, permite que ela compre um carro, 2.000, ela olha daqui a pouco para o carro que passa de um amiguinho na rua, que é 2005, ele fala: nossa, eu acho que eu não fiz coisa certa, o bom carro é aquele, não é o meu, a grama do vizinho parece que é sempre mais verde. A gente nunca olha para o nosso propósito, a gente fica sempre olhando o processo. Não olhe para o processo. O processo, entrega na mão do Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui o seu servo, estou aqui, Senhor, o Senhor falou para mim que era para mim estar, e eu estou. Então me guia pelas veredas da justiça, me guia por onde o Senhor quer que eu ande, Senhor. Eu não quero fugir do processo, eu quero passar por esse processo, porque quando eu chegar, eu vou saber o que eu vou fazer, eu vou saber como lidar com o meu propósito. Não adianta o propósito acontecer. Você imagina se esse rei, se Davi, moleque ainda na época, foi ungido rei, mas não assumiu o trono. Houve um processo, ele teve que ficar próximo do rei. Daquela forma ele estava aprendendo sobre a política do reino, daquela forma ele estava sendo um armeiro, mexendo com armas, foi treinado, foi preparado. Deus sabe de todas as coisas. Se pega Davi, um garoto desse tamanho, e joga e fala: esse é o novo rei, iam respeitar ele? Se Deus não fizesse todo o processo, todas as maravilhas de Deus através da vida dele, será que ele ia ser esse extraordinário rei? Aí às vezes alguém pode chegar e dizer: mas todos esses caras que você falou, pastor, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, apóstolo Paulo, todos eles deram uma mancadinha, todos eles não fizeram 100% aquilo que Deus estava mandando. É por isso que Deus pesou a mão. E eu digo: não é. Fazia parte de um processo, fazia uma parte do ensino. Porque se nós formos apontar e ver pecado, pecadinho, pecadão, todos pecaram, todos foram afastados da presença gloriosa de Deus. Então não era um problema, não estava em cima do pecado de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, ou de Davi, ou etc.
isso fazia parte do processo. Se a nossa vida hoje, você está hoje na igreja suportando esse processo, você vai viver o seu propósito. Eu tenho certeza disso. Eu suportei, vocês viram eu aqui em cima hoje, cabelinho bonito, gel no cabelo que a mulher passou, e chega de carro na igreja, os filhos tudo gordinho, e diz assim: moleza ser pastor, moleza ser o Serginho. Moleza é falar de mim, viver minha vida não é fácil. Eu, quando vim aqui para essa cidade, o pastor está aqui, o pastor sabe, eu estou passando por um processo, estou sendo processado dentro de um processador, sabe aqueles que tritura? Mas para a honra e glória de Deus, eu estou aqui em pé, e os filhos realmente continuam gordinhos, e a gente continua aqui, mas existe um processo, e nós estamos aqui, ó. E não vou mentir para vocês, igreja, pensei em desistir e voltar para trás. Na hora que eu vi o processo, eu falei: Senhor, é isso mesmo, Senhor? Ele falou: é, porque o seu propósito na sua vida é grande, então o processo também não pode ser mais ou menos, é esse. Suporta, porque a tua bênção vai chegar. Consequência de tudo isso, não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, nada me falta. Deus não deixou faltar nada na minha vida, e tenho certeza que não vai deixar faltar na vida de vocês. De forma nenhuma vocês vão chegar a um ponto de dizer: o Senhor me abandonou. Você vai entender que existe um processo na tua vida, um processo que você está passando e que você precisa passar por esse processo. Jesus, após o batismo que João Batista batiza, ele vai para o deserto. Ali ele passa fome, frio, foi tentado pelo diabo. Houve um processo, mesmo com Jesus, mesmo com Jesus. Aí vem nós aqui hoje, meros mortais, e diz: eu não estou aguentando. Ele fala: você é um brincalhão, você está brincando comigo, não é possível. Quando você olhar para o teu processo e achar que está ruim, olha para a cruz do Calvário, olha aquilo que foi feito por mim, por você, tudo aquilo que Ele passou por nós. Aí você vai falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque jamais ninguém suportaria esse tipo de processo, e ainda mais com um propósito que não era somente para Ele, mas era para nós. Ele se faz maldição e pega todo o pecado para ser justo e justificador, mas passa pelo processo. Apóstolo Paulo, a mesma coisa, como eu já falei. Apóstolo Paulo, o rei, prendia, batia, daqui a pouco ele começou a apanhar, começou a ser preso, e poderiam chegar para ele e perguntar para ele: mas valeu a pena? Ele vai dizer: lutei um bom combate e guardei a fé, e além de tudo tem a coroa da vida separada para mim. É esse tipo. Davi, a mesma coisa, errou quem não erra, todos erramos, todos pecamos, mas era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que Deus tinha um propósito na vida dele, e esse propósito se cumpriu. A mesma coisa eu vejo Noé. Você imagina Noé, Deus chega para ele e fala: eu tenho um propósito para você. Qual que é? Manter a raça humana daqui para frente. O que eu tenho que fazer, Senhor? Pega um martelinho de madeira e fica 140 anos montando uma árvore. 140 anos. 120? E me aumentei os 20 para judiar dele, mas amém. 120 anos com martelinho de madeira, e todo mundo tirando sarro na cara dele. Ô xarope, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo com esse martelo aí? Construindo o que, cara? Estou construindo uma árvore. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida. E hoje, quando olharem para você e falar: o que você está fazendo? Você fala: eu estou seguindo o propósito de Deus e estou suportando o processo. Mas quarta-feira vai para a igreja? Claro, faz parte do meu processo, para mim atingir o meu propósito. Deus tem um propósito na minha vida, eu não vou abandonar, eu não vou desistir.
De forma nenhuma eu vou desistir. Aperta. A palavra de Deus fala que por um caminho o inimigo chega, mas por 7 ele sai fora. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Suporta o processo, porque o propósito na vida de vocês vão vir. Isso é fato real. Eu nunca vi uma oração ficar vazia, uma verdadeira oração. Você acha que Deus lá de cima e aqui entre nós hoje, que Ele habita aqui, está aqui nesse lugar, Ele não está vendo o esforço que cada um fez para estar aqui na casa de Deus, glorando e bendizendo o nome dEle e cultuando a Deus? Você não está aqui para fazer bonito para o pastor, nem para o pastor, nem para ninguém. Você está aqui hoje porque Deus, você entendeu que tem um propósito na tua vida. E você fala: eu suporto o processo, porque quando o Senhor estiver do meu lado, me ajudando, me sustentando, eu tenho certeza que com o Senhor eu sou mais do que vencedor. Nada vai ficar oculto aos olhos de Deus. Nada, absolutamente nada que você faça, Deus não está vendo. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o seu pedido, Deus já anotou o seu pedido. Só que passa pelo processo, que a sua bênção vai chegar. Não desista. O grande problema do cristão é esse, como eu estava falando. Tem propósito? Tem, tá? Aqui ó, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Uma vez, 10 vezes, Deus não fez nada. Minha vida piorou. Parece que quanto maior a sua aproximação com Deus, quanto maior o seu grau de espiritualidade, o mundo espiritual, ele movimenta de uma tal forma e ele volta os olhos a você. Deus, quando coloca um propósito na tua vida, é a mesma coisa de colocar um X vermelho no teu peito, e o inimigo olha e fala: não vou deixar, eu vou fazer de tudo para impedir. E Deus fala: pode tentar, porque esse já é meu, você não vai tocar nele. E em nome de Jesus, hoje eu digo para você: suportando o processo, você vai viver o propósito de Deus, por pior que ele pareça. Por pior, ai pastor, eu não estou aguentando. Aguenta, entrega na mão de Deus. As suas aflições não são suas, o problema não é seu. Quem te chamou é fiel para te cumprir tudo aquilo que Ele tem para te prometido. Tudo o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E digo mais para você: a tua bênção está chegando. O processo está no fim. Está no fim o processo. As bênçãos do Senhor estão chegando. E nós vamos viver a plenitude da bênção do Senhor e usar o processo como testemunho de cura, libertação, bênçãos materiais, conquistas. Deus vai usar cada um de vocês exatamente com aquilo que Ele designou. E não pense: é só para o pastor ou é só para diácono. Não é, é para todos. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e todos os propósitos deles vão se cumprir. Mas suporta esse processo. Amém? Irmão, se ponha de pé. Vou fazer uma oração final de agradecimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por ter dado um dia um propósito para a minha vida, um propósito para mim, Senhor. E me ensine, Senhor, me ajude, Senhor, a viver o processo, porque eu sei, Senhor, por mais apertado que seja esse processo, mas o Senhor pode simplesmente dar um basta e me dar aquilo que nós estamos buscando e querendo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós que está aqui presente. Entregue, Senhor, bênção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Entrega aquilo que o seu filho veio buscar, a tua filha veio buscar. Senhor, o Senhor nos chama de filho, filha. Sei que o seu amor é incondicional, Senhor.
Sei que o Senhor ama nós de uma tal forma que o Senhor jamais vai deixar a gente perecer se não for com a sua permissão. Senhor, em nome de Jesus, cumpra o seu propósito em nossas vidas. É assim que eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é isso que Deus tinha para nós. É uma palavra, é tão bom quando a gente chega e às vezes a gente só prega a prosperidade, né? É só vitória, mas quando a gente fala de processo, a gente fica com a cabecinha meio coçando, mas suporta, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém? Eu vou estar passando a palavra para o nosso... Não vou passar. Pastora, não, amém? Irmãos, vocês que trouxeram a sua oferta, seu dízimo, segure na sua mão. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu entro na Tua presença para te agradecer, ó Pai, por cada membro dessa igreja, por cada ofertante, por cada dizimista. Senhor, escancare as portas dos céus, entregue, Senhor, aquilo que todos os seus filhos vieram buscar. Senhor, abençoe todos os dízimos, todas as ofertas, e todos os dizimistas e todos os ofertantes. Escancare a janela do céu, cumpra, Senhor, a sua vontade em nós, e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Oferta segundo Deus propôs no seu coração. Deus ama quem dá com alegria. Amém.